Fala pessoal, tudo bom? Vou ler para vocês aqui rapidinho algumas passagens da vida de um cidadão chamado Maicon de Melo Rosa. Vamos lá. 6 de maio de 2013, caiu no grampo da polícia conversando de maneira muito suspeita com a quadrilha de traficantes de drogas. Nada foi feito. 22 de junho de 2013, uma tentativa de homicídio junto com um grupo de traficantes. Ele estava na carona do carro. Nada foi feito. 4 de agosto de 2013, mata a tiros um advogado e responde o processo em liberdade. 3 de outubro de 2014, é abordado pela polícia com outro criminoso e esse criminoso armado. Sabe o que foi feito? Nada. O Maicon entrou no processo como testemunha. Adiante. 4 de novembro de 2014, é preso em flagrante com arma e mais um comparsa. Aí não teve jeito, aí ele foi preso. Isso porque está em 2014, porque se fosse atualmente, ele poderia receber o benefício da liberdade através da chamada audiência de custódia. Pois bem, no ano seguinte, em 29 de dezembro de 2015, ele foi condenado por um roubo que ele cometeu lá atrás e que eu nem cheguei a narrar aqui para vocês. Ele foi condenado a 5 anos em regime semiaberto. Leia-se, ele não ficou trancafiado longe da sociedade. E foi roubo à mão armada, tá? Ato contínuo, dia 10 de junho de 2016, ele recebe uma tornozeleira eletrônica, porque tudo que ele praticou até aquele momento não foi suficiente para deixá-lo encarcerado. No dia 24 de junho, no mesmo mês que ele recebeu a tornozeleira eletrônica, ele não se apresentou à justiça e foi dado como foragido. Pois bem, ele se apresentou alguns dias depois na justiça e aí começa ele a cagar para a justiça e a justiça pouco se lixando para ele também, engolindo todo esse desrespeito e acaba que o Maicon ele se apresenta na polícia ou na justiça quando ele bem entender e não na data que o juiz determinar para ele. O que ocorre, meus caros? Ocorre agora que há 3 dias atrás, esse sujeito chamado Maicon deu um tiro em um policial civil, chamado Rodrigo Wilson da Silveira. E esse policial ele veio a falecer. Ele estava numa operação policial e na mesma operação estava a sua esposa. Esse caso tem ganhado até uma notoriedade recentemente e ocorreu no Rio Grande do Sul. E agora o que eu quero chamar a atenção para vocês é uma coisa que de repente vai chocá-lo. O livro Bandidolatria e Democídio, inclusive de 2 promotores do Rio Grande do Sul, um excelentíssimo livro. Eu só estou terminando de ler ele para fazer um post dedicado a ele, que é sensacional. Mas tem a passagem dele aqui que é a seguinte. O discurso do estamento, gente, é tudo isso que está aí de direitos humanos, essas novas ondas, as novas correntes, esse falso humanismo. O discurso do estamento sobre a ineficácia da punição não passa de uma cortina de fumaça. O que acontece? Você provavelmente já ouviu, né? Mais escola, menos presídio. Reduzir a maioridade não é a solução. As cadeias estão superlotadas, é desumano colocar uma pessoa ali dentro. A prisão não conserta ninguém. A pessoa teria que entrar lá e sair para ser reinserida na sociedade, através de uma ressocialização. Aprender um emprego, quem sabe? Pois bem, seguindo aqui no texto. O discurso do estamento sobre a ineficácia da punição não passa de uma cortina de fumaça para esconder outra convicção ainda inconfessável. Ou seja, esse discursinho bonitinho do mais escolas, menos presídios, ele, na verdade, é só uma cortina de fumaça, porque eles ainda não podem dizer a real intenção deles. E qual é a real intenção deles? É que eles, os progressistas, os revolucionários, o pessoal da esquerda, eles não acreditam na própria necessidade da punição, pois descrê da existência de valores transcendentais e até mesmo das noções de bem e justiça, que não passariam de um mero preconceito burguês. Então, esse tipo de pessoa, eles entendem que não existe o certo e errado. Isso daí é uma construção social imposta pela burguesia
para fazer com que o sistema flua de maneira que a burguesia e as elites se mantenham no poder. É por isso que eles precisam de uma polícia opressora, para oprimir todas as vozes dissidentes e colocar a pessoa no caminho certo do sistema. Assim pensam esses retardados mentais. Não está acreditando? Vamos lá. Antigamente, a escola ela servia para quê? Para ensinar. Hoje em dia, nós temos a pátria educadora. Então, o papel da escola é educar. Guarda isso, educar. Você também já ouviu falar que o preso não é mais o presidiário. Ele agora é um reeducando. Ou seja, a diferença entre você que segue a lei e tem a sua vida honesta, paga os seus tributos, e o Champinha, por exemplo, que é um criminoso, estuprador, vagabundo, ladrão, é que você teve a oportunidade de estudar numa escola. Já o Champinha, não. Então, a sociedade que não deu as mesmas oportunidades para você e para o Champinha é que é a culpada pela existência do Champinha. Porque o sistema acaba por marginalizar aquele criminoso. Pegou um pouquinho da ideia do que eu estou falando? Então aqui, ó, a sociedade é delinquente por ter negado oportunidades ao criminoso. A polícia é um bando de criminosos que coloca o sujeito para seguir no sistema. E assim, associado à inutilidade da pena, onde o preso acaba sendo um reeducando, nós temos a nossa ineficácia penal. Então, pessoal, está tudo ocorrendo exatamente como eles, progressistas, revolucionários da esquerda, pensam. Eu não vou generalizar e falar que todo mundo da esquerda pensa dessa maneira. Pode ser que exista ali um ou outro mais ingênuo, digamos assim. Mas a galera do alto escalão pensa assim. É por isso que você vê o Partido Comunista do Brasil enviando pessoas para a Coreia do Norte, que é o sistema ideal deles. Na cabeça desse tipo de pessoa, o caos é a violência revolucionária. É um estágio necessário para um futuro próspero, onde todos serão iguais e onde o Estado controlará a tudo e todos. Como se comportam deputados do PT e do PSOL diante desses fatos? Fazemos aqui uma saudação muito carinhosa, muito fraterna a vocês, ao povo da Venezuela, a todos aqueles que constroem a Revolução Bolivariana, que o exemplo de Hugo Chávez, que o exemplo de Simão Bolívar venha nos inspirar diariamente. Estamos juntos com o povo da Venezuela, na luta pela sua soberania. Resistam contra o avanço da direita fascista. Vamos às ruas em defesa do projeto da Revolução Bolivariana. Mais uma vez a gente está assistindo a estratégia de desestabilização de um governo popular. Agora na Venezuela, vimos isso agora recentemente, há um ano atrás aqui no nosso país, o quanto não fez a elite brasileira para que se desorganizasse a economia, para que houvesse aumento da inflação e do desemprego. Por isso, o povo venezuelano está certo em lutar fortemente para defender o que é seu e o seu governo. Essa é a visão marxista. Sabe onde é que o Estado controla a tudo e todos? Na Coreia do Norte. Sabe onde é que o Estado controla a tudo e todos? Lá em Cuba. É por isso que você vê a Dilma, o Lula, o Zé Dirceu com os olhinhos brilhando quando encontravam o Fidel Castro. É por isso que o PCdoB, o Partido Comunista do Brasil, envia pessoas para a Coreia do Norte para terem aulas lá e depois retornarem para disseminar esse pensamento aqui no país. Então, meus caros, se você que está vendo esse vídeo vota no PCdoB, no PSOL e no PT, você tem mais é que se ferrar mesmo. Você não pode reclamar da nossa realidade, porque você, daqui a pouquinho, vai ser mais um lá com a plaquinha, né? Mais escolas, menos prisão. É por isso que havia caixa no fundo penitenciário e a Dilma não construía presídios, porque ela entende que essa daí é uma maneira de repressão. É por isso que se você ler o mini manual de guerrilha do Carlos Marighella, que foi seguido à risca por Guxiquem, Dilma, Zé Dirceu e tantos outros ditos combatentes da ditadura, você vai ver ali que eles querem essa violência revolucionária, que eles precisam apenas transformar o traficante, o latrocida, pegar essa violência deles e aproveitar e canalizar numa revolução.
Beleza? Esse vídeo está ficando um pouco longo, o recado que eu deixo é esse daí. E lógico, né? O meu sentimento de pesar, a família do policial falecido. Eu não consigo nem imaginar como é que a esposa dele está lidando com esse trauma hoje em dia. E pode ter a mais absoluta certeza que os direitos humanos não estão nesse momento assessorando ela juridicamente, vendo se ela tem direito a uma pensão, ou psicologicamente, para ver se ela está bem no seu estado emocional, e tampouco no seu enterro. É muito raro o comparecimento de uma autoridade para minimamente confortar, né? Para dizer que ali é o Estado falindo. Beleza, pessoal? Um abraço, fiquem com Deus.